ênfase sobre se os primeiros cristãos realmente sofreram perseguição. E aqui eu vou mostrar vários autores seculares que confirmam que de fato houve perseguição e mais alguns detalhes, inclusive com os pais da igreja, com a própria Bíblia, e mostrar por que as objeções deles não fazem o menor sentido, né? Vamos começar aqui com Joséfo, né? Joséfo tem uma citação muito famosa, né, sobre Jesus, que é colocada em xeque, né? Muitos estudiosos falam que isso daí foi uma interpolação cristã e tudo mais. Só que além de ter falado de Jesus, Joséfo também falou de Tiago, o irmão de Jesus. Olha que interessante o que ele vai dizer aqui, né? Com esse temperamento, Alano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho. Assim reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, junto com alguns outros, e tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. Aqui ele vai falar que Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, obviamente está falando Tiago, irmão de Jesus mesmo. Eu sei que prova que existia naquela mesma época um outro Tiago, que também era irmão de Jesus, que também era conhecido como Cristo, né? Eu creio que isso, né, obviamente ninguém vai ser capaz. E esse Tiago, ele foi apedrejado, né? Ele foi levado à morte, exatamente na época em que os cristãos, né, afirmam por tradição que Tiago realmente foi martirizado. E por que esse texto aqui não faz nenhum sentido falar que houve interpolação, alguma coisa assim, que nem alguns dizem que ocorreu em outra citação que José faz de Jesus? Porque aqui ele vai chamar Tiago de irmão de Jesus. Inclusive no grego vai estar lá Adelphos, que é justamente a palavra para irmão. Tem um artigo, inclusive, sobre isso, onde que Flávio Joséfo é uma prova, né, de que os irmãos de Jesus eram realmente irmãos e não primos, né? Porque aí seria népsis, porque Joséfo escrevia em grego. Em grego já tinha palavra para distinguir irmão e primo. E por que isso é uma prova de que não houve interpolação nenhuma? Porque se tivesse havido uma interpolação, quem que teria interpolado? Obviamente teria que ser monges católicos, né? A igreja católica, que nem eles afirmam, né, que teria adulterado a Bíblia e tudo mais. Agora, alguém iria adulterar a Bíblia para pregar alguma coisa que vai contra os próprios dogmas deles, né? Que vai contra o dogma, nesse caso, da virgindade perpétua, não faz o menor sentido. Se eles tivessem adulterado isso, eles teriam pelo menos colocado ali que Tiago era primo de Jesus e não que ele era irmão, né? Então ninguém iria adulterar um documento que atestaria alguma coisa contra eles mesmos, né? Não faz o menor sentido isso. Então isso aqui mostra que realmente não houve interpolação nenhuma e de fato houve aqui pelo menos um apóstolo, no caso Tiago, que foi de fato martirizado. Aí alguém vai falar, mas Joséfo não fala aqui de Pedro, de Paulo, de outros apóstolos. Claro que não, porque não era do convívio dele, né? Joséfo não escreveu sobre todas as coisas que existiram no mundo da época, né? Ele não era onipresente, ele não tinha a intenção de fazer um compilado enorme, uma enciclopédia gigantesca de 300 mil volumes para falar de todas as figuras importantes da época. Ele obviamente conhecia quem ele tinha mais contato. Ele tinha contato com Pedro? Não, Pedro era um missionário itinerante. Ele tinha contato com Paulo? Não, Paulo também era um missionário itinerante. Então com quem ele tinha contato? Justamente com Tiago, porque Tiago, na Bíblia, a gente vai ver que Tiago sempre está em Jerusalém. Então a tradição, Tiago era justamente o bispo de Jerusalém. Ou seja, Tiago não apenas era contemporâneo de Joséfo, como eles conviviam na mesma região, né, Jerusalém. Então por isso que Joséfo não apenas conhecia Tiago, como também reconhecia a importância, a grandeza dele, né, para ter mencionado aqui o martírio dele, né? Diferente de outros apóstolos que foram pregar em outras regiões do mundo, e Joséfo provavelmente nem conhecia eles, né? Se conhecesse, não iria julgar importantes para colocar na obra dele, né? Ali na obra de Joséfo ele vai falar dos eventos que se passaram em Jerusalém. Não tinha o objetivo de falar de todo mundo, de tudo que aconteceu nas outras partes do mundo, né? Outra evidência, outro historiador que vai falar da perseguição aos cristãos é Tácito, né? Tácito ele vai dizer o seguinte: para destruir o boato, que é o que o acusava do incêndio de Roma, Nero supôs culpados e infligiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar, e a quem a multidão chamava cristãos. Este nome lhes vem de Cristo, que sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos, entregaram o suplício. Reprimenda e continente, essa detestável superstição repautava de novo, não mais somente na Judéia, onde nasceram mal, mas ainda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela. Então esse texto não apenas vai provar a existência histórica de Jesus, mas também que, de fato, os discípulos dele, né, os seguidores dele, os cristãos, eram perseguidos realmente pelos romanos, começando com Nero, que foi o primeiro a perseguir os cristãos. Inclusive, esse texto, mais uma vez, não faz nenhum sentido falar que o texto foi interpolado, porque nenhum copista cristão, nenhum monge, nenhum cristão iria dizer as palavras, né, muito pesadas, fortes, que Tácito diz aqui contra os cristãos, né? Veja aqui a linguagem que ele utiliza, né? Ele vai falar, né, do cristianismo como uma detestável superstição, vai falar que na Judéia nasceram mal, né, que tudo que há de horroroso e vergonhoso vai para Roma, porque para ele, né, o cristianismo tinha assim, chegado até Roma na época dele, né? Então vai falar que Nero colocou a culpa dos cristãos porque os cristãos praticavam abominações que os faziam detestar, né? Então realmente algum copista cristão iria falar dos cristãos nesses termos aqui, muito dificilmente alguém iria fazer isso, né? Mas é justamente a linguagem que Tácito usa para falar dos cristãos, porque obviamente Tácito ele não era cristão, ele era anticristão, mas ele estava narrando, né, aquilo que acontecia de fato na época dele com os cristãos. Aí numa outra ocasião, Tácito vai escrever o seguinte: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana, e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães ou cravados em cruzes ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servir de luz noturna. Tem outro documento aqui muito importante do Plínio Jovem, também torturava cristãos, também matava cristãos. Ele escreve uma carta ao imperador da época, o imperador Trajano, perguntando sobre como ele deveria proceder, né, continuar procedendo com os cristãos. Ele trocou, na verdade, 122 cartas com o imperador Trajano, e nessa carta específica ele vai tratar especificamente, né, do assunto dos cristãos, de como ele deveria tratá-los, né? Olha o que ele vai dizer aqui: por enquanto
Porquanto o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: pergunto-lhes se são cristãos, se confessam, repito 2 vezes a pergunta, acrescentando uma ameaça de punição capital. Se perseveram, mando executá-los, pois estou convencido de que, qualquer que seja a natureza do seu criado, uma obstinação contumaz e inflexível certamente merece castigo. Ele vai dizer várias outras coisas, não vou colocar a citação inteira aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acompanhar o meu artigo sobre isso, vai ter a citação completa, né? Aqui só para fazer um resumo mesmo, vamos ver aqui outro trecho da carta, né? Julguei necessário empregar a tortura para ver se arrancava toda a verdade de 2 escravas chamadas diaconisas. Nada, porém, descobri, senão excessiva superstição. Julguei, por isso, de bom aviso, adiar qualquer resolução dessa matéria, a fim de pedir o vosso conselho, porque o assunto merece a vossa atenção, especialmente se levar em conta o número de pessoas em risco, indivíduos de todas as condições e idades, e dos 2 sexos, estão e serão envolvidos no processo, pois esta contagiosa superstição não se confina na cidade somente, mas espalha-se pelas aldeias e pelos campos. E o curioso é que o próprio imperador Trajano, ele vai responder essa carta do Plínio, né? Olha como ele vai responder. Ele diz: nenhuma pesquisa deve ser feita por essas pessoas. Quando são denunciados e culpados, devem ser punidos, com a restrição, porém, que quando o partido nega-se ser um cristão, deve dar provas de que não é, porque adorando os nossos deuses. Ele será absolvido no chão de arrependimento, embora ele possa ter anteriormente efetuado suspeitas. Então aqui ele vai dizer que se os cristãos eles realmente adorassem a estátua do imperador, então eles provariam que não eram cristãos e não seriam mortos. Do contrário, eles seriam torturados e mortos, né, como o próprio texto aqui diz. Então aqui a gente vê que tem várias provas históricas de autores não cristãos daquela época, testemunhando a perseguição que os cristãos sofriam, né? A única coisa que os críticos podem fazer é ficar reclamando, falar que foi adulterado, foi interpolado, né? Sendo que eles não têm nenhuma prova. Claro que se eles acusam os cristãos de terem interpolado, adulterado essas cartas, cabe a eles provar a adulteração, né? E obviamente, embora o ônus da prova esteja com eles, eles não têm nenhuma prova de adulteração nenhuma, né? E além disso, você também tem, claro, documentos cristãos que vão falar dessa perseguição que os cristãos sofriam, né? Para começar, o próprio Novo Testamento está repleto de cartas, de textos bíblicos, de versículos falando da perseguição que os cristãos sofriam, dos apóstolos, muitas exortações para permanecerem firmes na fé, e essas exortações não fariam nenhum sentido se realmente os cristãos não estivessem passando por perseguição nenhuma. E que adiantaria falar: permaneçam firmes na fé, foquem em Cristo, que aí vocês vão ter a recompensa do sofrimento que vocês estão tendo, se realmente eles não estavam sofrendo nada das mãos de imperador nenhum, né? Não faria nenhum sentido isso. E além do mais, você tem as cartas dos pais da igreja, documentos como o de Inácio de Antioquia, como o de Clemente de Roma, você tem a obra chamada O Martírio de Policarpo, que foi escrita ali em meados do 2º século, que vai narrar o martírio de Policarpo. Existem fragmentos dessa obra que data ali do final do 2º século, provando a antiguidade desse documento. Você tem também, como eu falei, as próprias cartas de Inácio, ele escreveu ali no ano 107 depois de Cristo, bem próximo da morte dele, do martírio dele. Ele vai falar várias vezes essas cartas, que ele já estava sendo oferecido em libação, né, que ele estava próximo de ser morto, que ele de fato ele foi morto no estádio por feras, né? E isso é uma pena que ocorria a muitos cristãos naquela época, né? Principalmente se fossem pessoas importantes, né? Mas mesmo pessoas comuns também sofriam muitas vezes o martírio. Então você vai ter muitas evidências antigas, né, de martírios cristãos. Você vai ter vários cristãos escrevendo apologia para os imperadores romanos, né, que não se sabe nem se chegou na mão deles, mas eles escreviam, eles tentavam ser ouvidos para tentar suplicar pela tolerância em vão. Por exemplo, se tem Aristídeos de Atenas, que vai escrever uma apologia no 2º século, também no 2º século, ali, meados do 2º século. Justino de Roma vai escrever 2 apologias em favor dos cristãos, e você vai ter vários outros autores que vão escrever obras semelhantes, né? Aí eu pergunto, por que eles iriam escrever apologias em favor da tolerância dos cristãos, né, em frente às perseguições, se eles não estavam sofrendo nada, né? Aí não faz nenhum sentido. Aí, claro, vai ter os adeptos da multiversal flaviana, que vão falar que não, tudo isso daí foi invenção dos romanos, que eles começaram a forjar, fabricar documentos para inventar a existência de Jesus. Então, todos na cabeça deles, todos os apóstolos, todos os pais da igreja, todos os livros, até mesmo livros apócrifos, inclusive, é tudo fabricação dos romanos, né? Eles inventaram tudo, os caras se perderam, né? Eu presumo anos e anos da vida deles fabricando, forjando milhares e milhares de documentos, conseguindo copiar, fabricar ipsis literis, inclusive o estilo de escrita de cada um, né, e tudo mais. É um trabalho colossal, assim, monumental, para nada, né, basicamente, para atrair hostilidade contra os próprios imperadores romanos, contra o próprio Império Romano, né? Uma tese biruta que não tem pé nem cabeça, né? Sem falar que existem vários manuscritos antigos, fragmentos do Novo Testamento, que datam ali do século II, alguns até um fragmento de Marcos, que data do final do 1º século, ainda por cima, né? Que prova que não foi uma fabricação tardia, posterior, de séculos depois. Inclusive, você tem também documentos patrísticos antigos, que datam ali do 2º século. Então, você não tem nem como afirmar uma atrocidade dessas, né? De que foi fabricado posteriormente. Então, de fato, foi escrito nessa época, os documentos são autênticos, e não faria nenhum sentido eles estarem falando de perseguições que não existiam, né? E escrever, obviamente, os destinatários originais iriam
receber essas cartas e falar, cara, esse cara tá falando o quê? Ninguém tá sendo perseguido, não existe nada disso. Esse cara aí tá falando que ele tá prestes a ser morto, sendo que não tá preso, não tá nada, né? Seria completamente ridículo. Ninguém iria levar a sério esses documentos se realmente eles não estivessem retratando a realidade. Então a gente vê aqui que tanto as provas seculares realmente são uma evidência forte de que existia essa perseguição aos cristãos, como também os próprios documentos cristãos nessa época não fariam sentido de existir se não houvesse de fato perseguição nesse período. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. Lembrando que